E nós vamos falar agora sobre um assunto que é delicado para boa parte das cidades brasileiras, que é a sua mobilidade urbana, a questão dos estacionamentos também, uma discussão importante aqui em Cachoeira do Sul, que na verdade já vem de vários anos. Algumas proposições, muitas pessoas defendendo a ideia de um estacionamento rotativo pago, por outro lado, algumas iniciativas no sentido de que o estacionamento possa continuar gratuito, assim como está. Uma dessas propostas é de Hilton de Franceschi, empresário aqui de Cachoeira do Sul. Ele preside o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito, e já levou, inclusive, essas ideias para debate, para discussão na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, sugeriu também à Prefeitura. Hilton, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, eu que agradeço. Vou começar te perguntando, Hilton, sobre o seguinte. Parte do empresariado de Cachoeira do Sul abre o voto, vamos dizer assim, né? Defende a ideia de um estacionamento rotativo pago. Por que o senhor defende o contrário, defende um estacionamento gratuito? É possível? É possível, e essa não é uma experiência inédita, né? Já existem essas experiências em outro município. E o fato de a cidade, alguns empresários, ou talvez até a maioria, preferir estacionamento rotativo pago, é porque essa é uma proposta imposta em todos os municípios. Uhum. Mas eu tive o cuidado de ir em alguns municípios para verificar como funcionava o estacionamento rotativo pago. Em nenhum deles encontrei vaga para estacionar. Então, quando os empresários aqui dizem que querem estacionamento pago, eles entendem, eles acham que terá estacionamento disponível na frente da sua loja. E essa não é uma verdade em nenhum município que implantou. Além disso, nós temos inúmeras dificuldades, inclusive para pagar o estacionamento. Então, eu fui numa cidade vizinha, entre tantas que eu fui para verificar, cheguei lá, estacionei, depois de muito tempo consegui uma vaga, não aonde eu queria, evidentemente, mas na região que eu queria. E quando estacionei, como faço para pagar? E eu não encontrei ninguém, não encontrei um parquímetro, pedi a quem vinha passando para que me dissesse como eu faria. Não, tem uma menina por aí. Bom, eu tive que sair atrás da menina, não encontrei, resolvi ir almoçar e depois quando eu voltei já tinha um bilhetinho no meu carro. E aí eu perguntei de novo para um pedestre como faço. Ele disse, tem uma menina por aí. Bom, aí como naquelas circunstâncias eu precisei encontrar a tal de menina para pagar aquilo ali. Então, tu vê todo o trabalho, todo o transtorno, a burocracia para pagar. Em outros lugares tinha parquímetro, e o parquímetro, evidentemente, que não está onde eu estaciono, às vezes está lá distante, está na esquina, eu vou até a esquina e o parquímetro está quebrado, o parquímetro não funciona. E quando está chovendo, como é que tu faz? Então, além de todo o transtorno, em nenhuma dessas cidades eu encontrei uma vaga para estacionar. E tem um outro princípio que para mim é o mais importante, é que chega de pagar. Os governos já nos cobram muito impostos, taxas, por que cobrar mais uma vez? Então, é dentro desses princípios, dessa ótica, é que nós temos um posicionamento de que é possível, especialmente em Cachoeira, atender a necessidade dos empresários lojistas de abrir mais vagas para estacionamento dos nossos clientes, fazendo uma rotatividade, mas não paga. Pois é, esse é o ponto, talvez, central, nevrálgico nessa discussão, porque se diz muito aqui em Cachoeira do Sul, o funcionário chega para trabalhar na loja, enfim, no seu trabalho, deixa o carro ali pela manhã ou a moto e ali ele permanece o dia inteiro. E aí o que acontece é que o cliente não consegue chegar, enfim. Qual que é a sua ideia, qual que é a sua proposta para que pudesse haver essa rotatividade, mas sem a cobrança? Como é que isso seria possível? As ruas estão cheias de carros dos proprietários, né, dos empresários e dos seus colaboradores. Claro. E todo mundo sabe disso. E o que nós queremos é que esses tirem os seus carros dali. Mas não é possível nós pedirmos apenas que tire os carros se não houver uma legislação e uma punição para isso, né? Não funcionaria apenas num acordo de cavalheiro, nem na Suíça. Portanto, nós estamos propondo, e é isso que o CONTRAN propõe ao prefeito municipal, é que se faça um rotativo, e já existe a legislação, basta colocar uma placa de sinalização e passar a exigir esse comportamento, num horário reduzido, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas. É horário de pico, né? Por que esse horário reduzido? Primeiro, facilita a fiscalização. Em segundo,
o empresário ou colaborador, quando ele chega de manhã às 8h30, quando abre o comércio, ele já não poderá deixar ali. Porque senão às 9h45 ele terá que sair do seu serviço para ir lá tirar. Então ele já não deixa ali. Teria então uma espécie de efeito pedagógico. Um efeito pedagógico, a gente já não pode deixar ali. E fiscaliza, ajuda na fiscalização, porque o fiscal pode às 9h chegar ali, identificar os carros que estão estacionados e daqui a 45 minutos que ele volta para saber os carros que permanecem com a identificação, permanecem no mesmo local, ele simplesmente faz uma notificação. Né? E que isso seja uma fiscalização pelo próprio agente de trânsito, portanto a prefeitura não precisa contratar ninguém, não tem custo para nada, apenas botar uma placa identificando que ali é uma área de rotativa. Só fazendo parênteses, então quem faria essa fiscalização seria a própria fiscalização de trânsito, os agentes de trânsito. Mesmo. Eles estão hoje parados nas esquinas, né? Ele tiraria um deles, vou passar agora na rua tal. E vai lá e identifica. Claro. Ele vai às 9h, às 9h45, 10 horas ele passa de volta. Ele faz isso uma hora de tarde, uma hora numa rua, na outra, sem nenhum problema. E que eu digo uma fiscalização sem ser arrecadatória e sem ser raivosa. Se tem um cidadão que foi ao comércio e atrasou, passou dos 45 minutos, não há problema, porque isso é eventual. O problema são os carros de quem permanece todos os dias estacionado ali. E se porventura tem algum que ainda vai deixar, os próprios vizinhos vão entregar, vão dedurar aquele cidadão que deixa o dia todo. Você não pode deixar o meu, por que eu vou deixar que tu deixa o teu ali? Claro. Né? Então ele mesmo avisaria a fiscalização de trânsito, que aquele carro todo dia ele passaria então a observar esse carro, né, e faria a notificação ou guincho se for necessário. Nesse sentido, Hilton, provavelmente a primeira pergunta que surja é justamente que critério o fiscal poderia utilizar, uma vez que não tem uma comprovação do horário que aquele carro estacionou, enfim, como é que ele poderia ter alguma base para, enfim, fiscalizar ou notificar aquele motorista? Não, é evidente que isso fica a cargo do fiscal como fazer, mas agora a sugestão de que ele identifique o carro. Ele pode identificar o carro com um documento, colocando ali, né, um aviso de notificação, de que ele só pode ficar 45 minutos. Ok, depois ele retorna para saber. Hoje nós temos as formas eletrônicas, ele pode tirar uma foto desse carro, né, e do local. E daqui a 45 minutos ele volta. E esse fiscal, evidentemente, por isso que tem que ser um fiscal, um agente público, porque ele tem a fé pública, né? Exatamente. Ele identificou que aquele carro permaneceu ali por mais de 45 minutos e vai notificar. Cabe, e é o direito de qualquer cidadão depois contestar, evidentemente, mas esse seria o trabalho. E eu não tenho dúvida de que isto funcionaria, porque isso tem a concordância de todos, porque todos querem o estacionamento, né? Eu tenho 3 pontos comerciais na cidade e sofro pela falta de estacionamento. Se eu soubesse que apenas cobrar resolveria, também apoiaria. Mas se nós temos uma alternativa que não tem custo para ninguém, eu queria entender por que o prefeito não faz essa experiência. Por que ele não permite que a cidade vivencie essa experiência nova? Uma vez que não tem custo, uma vez que fica fácil de fiscalizar, e eu tenho certeza absoluta que teria a aprovação de todos os motoristas e dos lojistas. Uma pergunta ainda nesse sentido, na sua opinião, na ideia do CONTRAN, algum jeito de criar novas vagas aqui no centro da cidade? Nós temos muitos terrenos desocupados, baldios na cidade. Algumas iniciativas já tiveram no sentido de se criar estacionamentos privados. Nós temos aqui o banco aqui na frente, né? Sim. Em que ficou vazio. Nós temos uma enorme área aqui na Saldanha Marinho, praticamente vazia. E se nós fizermos com que as pessoas tenham que tirar esses carros, com certeza vai surgir estacionamentos rotativos privados, gerando então emprego, oportunidade de negócios, para que eu possa então, já que eu quero pagar, eu pago, né? Ou senão eu vou deixar um pouco mais distante o meu carro. Hilton, sobre o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito aqui de Cachoeira do Sul, essa foi uma proposta que veio unânime, né? Todos os integrantes endossaram. Quem é o CONTRAN? Primeiro dizer que foi 100% de aprovação dos presentes, né? Nós não tínhamos a totalidade do CONTRAN presente. Todos os integrantes. Mas é importante a pergunta, né? Porque
O CONTRAN é formado por entidades representativas da cidade, né? Ali tá, eu represento o comércio, mas nós temos a OAB, nós temos o DAER, nós temos a própria prefeitura municipal, nós temos o CREA, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então ele é absolutamente representativo e de pessoas que têm interesse ou que têm know-how sobre a questão de mobilidade urbana. E que nós entendemos é que essa é uma alternativa que atende neste momento o que nós queremos, que é a liberação de vagas no centro. Essa pode ser uma experiência que não sirva para uma outra cidade. Eu tive recentemente em outros países em que já é comum tu não entrar mais no centro de carro. Tu tem que pagar pedágio para entrar no centro. Ok, pode ser que em outro momento a única alternativa seja cobrar de todos. Pode ser que seja, num outro momento, nem permitir que se entre no centro. Tem cidades que isolou o centro, né? Criou-se um calçadão e naquelas ruas não se circula mais de carro. Então, atendendo a cada momento e a particularidade desse município. Claro. E não há dúvida que, neste momento, essa proposta ela resolve os nossos problemas. E se ela não tem custo, por que não fazer a experiência? Como é que você percebe, Hilton, a receptividade dessa ideia, tanto na Câmara de Vereadores quanto por parte da Prefeitura? Eu percebo muita resistência na Prefeitura, muito embora o prefeito não tenha dialogado com o Conselho. O prefeito não tem chamado o Conselho, e até pelo contrário, ele não tem levado as propostas, as iniciativas do Poder Executivo até o CONTRAN. O estacionamento rotativo pago, por exemplo, proposta anteriormente encaminhada à Câmara de Vereadores, ela teria que ter passado pelo CONTRAN. E não foi passado pelo CONTRAN. E por isso que nós fomos até a Câmara de Vereadores para contestar aquele projeto que ele era absolutamente dirigido, não sei para quem. Depois surge, então, uma empresa de Cachoeira que estava no páreo. Mas até então nós não tínhamos conhecimento de que existia alguma empresa interessada. Mas o projeto era claramente viciado. E tanto que os vereadores pediram para o prefeito retirar, reconhecendo que ele tinha vários vícios ali. E o que se sabe é que esse projeto pode estar voltando para a Câmara. Mas, surpreendentemente, o membro da prefeitura que faz parte do CONTRAN diz que não tem conhecimento de que esse projeto está sendo elaborado na prefeitura. O agente de trânsito, o chefe de trânsito da prefeitura não sabe que o projeto de estacionamento rotativo pago está tramitando na prefeitura e que será encaminhado à Câmara de Vereadores. Porque até mesmo os vereadores foram ouvidos pela prefeitura alguns dias ou semanas atrás, alguns vereadores fizeram algumas sugestões. Por exemplo, Marcelo Figueiró, vereador do MDB, sugeriu que houvesse aí uma gratuidade de meia hora, que se utilizasse aquele miolo da praça ali, José Bonifácio também. Enfim, então algumas sugestões foram feitas. É interessante essa informação. Ok. Por exemplo, essa gratuidade, ele pede de 30 minutos e se for 45, ela contempla exatamente o que nós estamos dizendo. Bem mais ou menos na mesma linha. Na mesma linha, quer dizer, dá-se 45 minutos. Ok, né? Depois tem que tirar. Né? O problema é que se tu permite deixar o tempo todo, o que vai acontecer é que muita gente vai comprar vaga na frente do seu estabelecimento. Claro. Que diferença faz para algumas pessoas gastar 30, 40, 50 reais por mês para ter um estacionamento na frente do seu trabalho? Fixo. Fixo. Ele vai comprar esse estacionamento, né? Por esse valor. E, portanto, não resolveria o problema. E me parece que é exatamente isso que acontece nas outras cidades. Qual é o negócio da empresa que explora o estacionamento? É que esteja sempre lotado, não que esteja vazio. Sim. Ela vai fazer de tudo para que seja sempre lotado. Significa dizer o seguinte, se tem vagas abertas, eu posso diminuir um pouquinho o valor para que todos ocupem. Eu intimidaria ou impediria que ela ocupasse mais de uma hora. Eu posso permitir que ocupe quanto tempo quer, entende? Ou a legislação venha proibindo isto. Senão eu vou comprar minha vaga permanentemente na frente do meu estabelecimento, né? Por valores muito mais baratos que talvez a iniciativa privada cobrasse num terreno desses desocupado. Perfeito. Conversamos aqui no NT Sul com Hilton De Franceschi, ele que é presidente do Conselho Municipal de Trânsito aqui de Cachoeira do Sul, sobre estacionamento rotativo. Certamente, muitos capítulos ainda virão, né, Hilton, nessa discussão aqui no município. Mas eu espero que o prefeito chame o CONTRAN para conversarmos
e que a gente possa encontrar nisso uma saída que seja bom para as três partes, né? Para a cidade, para o poder público e especialmente para o lojista. Perfeito. Obrigado pela presença com a gente aqui. Um abraço, obrigado.